Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 11 de setembro de 2020, 23ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo de graça e sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso, eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo.
Quão suave, quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei e meu Senhor, quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força e se decidem a partir quais peregrinos. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. O Senhor Deus é como um sol, é um escudo e largamente distribui a graça e a glória. O Senhor nunca recusa bem algum aqueles que caminham na justiça. Quão suave, ó Senhor, é vossa casa. Quão suave, quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do mestre, mas todo discípulo bem formado será como seu mestre. Por que reparas no cisco do olho do teu irmão e a trave no teu próprio olho não percebes? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando não percebes a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura, que está em Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. São Paulo nos diz: irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. O que São Paulo está nos dizendo? São Paulo está nos dizendo que Deus o obrigou a pregar o Evangelho, senão Deus ia castigá-lo. Não, não é isso que São Paulo está nos dizendo. Vamos entender a palavra de Deus, irmãos, vamos entender. Olha, a obra que Deus fez na vida de São Paulo é algo fenomenal, algo fora do padrão, do comum, algo extraordinário. Uma obra inimaginável aos nossos olhos. Uma obra que só Deus mesmo poderia fazer. Esse homem, ele perseguia os cristãos. Ele prendia, ele matava, ele torturava os cristãos. E agora ele estava sofrendo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, e não só isso, não só a conversão
Mas Deus encheu São Paulo do Espírito Santo, encheu São Paulo de graça, de sabedoria, para entender as Sagradas Escrituras. Entender as Sagradas Escrituras à luz de Jesus Cristo. Porque a chave para entender o Antigo Testamento é Jesus Cristo. Naquela época não tinha o Novo Testamento ainda, né? Era só o Antigo. Então, São Paulo pregava a partir do Antigo Testamento, à luz de Cristo. Quanto maior a obra que Deus faz na nossa vida, quanto maior a graça que Deus derrama na nossa vida, isso só depende de nós. Depende da nossa abertura de coração. Deus quer derramar infinitas graças na nossa vida, mas depende da nossa abertura de coração, né? Aquele sermão das terras, né? Dos terrenos. Terreno bom, terreno rochoso, então depende da nossa abertura de coração. Mas assim, quanto maior a graça que Deus derrama na nossa vida, quanto maior a obra que Deus faz na nossa vida, mais amor, mais gratidão a gente sente por Deus. Isso a gente quer que todos cheguem a esse conhecimento de Deus que nós temos. Por graça e misericórdia de Deus, nós temos esse conhecimento de Deus. E nós queremos que todos cheguem a esse conhecimento de Deus também. Porque a gente sabe que essa é a vontade de Deus. Que todos cheguem ao conhecimento dele, que todos se convirtam, que todos se salvem. E São Paulo entendia isso perfeitamente. Por isso São Paulo entregou a vida dele para pregar o Evangelho. Entregou a vida dele sem pensar duas vezes. Pelo reino de Deus, por Jesus Cristo. Paulo não estava procurando glória, vanglórias humanas. São Paulo não estava buscando fama, status. Não, São Paulo, a única coisa que São Paulo queria era a conversão das almas, era salvar as almas para Deus. Salvação das almas, que é a missão suprema da Igreja de Cristo, da Igreja Católica, a salvação das almas. É a missão de São Paulo. Pregava o evangelho para os outros, olhando para ele, olha como ele é sábio, olha como ele é instruído em Cristo, olha como ele fala bem. Não, São Paulo nem falava bem. Diz a tradição que São Paulo ele tinha dificuldade de se expressar. São Paulo nem falava bem. Você tem ideia? Mas esse homem pregou, metade do Novo Testamento é as cartas de São Paulo. O que esse homem evangelizou, não está escrito que esse homem evangelizou. Que esse homem converteu as almas para Deus. A gente está aqui hoje pregando, a gente está aqui hoje meditando, lendo a palavra de Deus por causa de São Paulo. Porque nós éramos pagãos, nós não somos israelitas de sangue do povo primogênito, não, nós somos co-herdeiros em Cristo, através da pregação de São Paulo, servo de Cristo. Eu falava, isso não é, pregar o evangelho para mim não é motivo de glória, é uma necessidade, eu sinto na minha alma, na minha carne, no meu ser, essa necessidade de pregar a palavra de Deus, de evangelizar o máximo de pessoas possíveis, de converter as almas para Deus, levar as almas para Deus. Que as almas acordem, se voltem para Deus. Entendam que a missão, a nossa vida, nós viemos ao mundo para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo. Não tem outro sentido na nossa vida a não ser esse. Quanto antes nós entendermos isso, melhor. Dizia, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ou seja, ai de mim se eu desperdiçar todos esses dons, toda essa sabedoria, toda essa graça que Deus derramou na minha vida, para evangelizar meus irmãos, para converter os meus irmãos no Espírito Santo de Deus que converte, né? Para evangelizar os meus irmãos. Ai de mim se eu não utilizar esses dons, esses talentos que Deus me deu, para tentar evangelizar o máximo de pessoas possíveis, levar o máximo de pessoas possíveis para Deus, converter o máximo de almas possíveis a Deus. Ai de mim, né? Se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. E por isso São Paulo falava ai de mim, né? Não porque Deus ia castigar, não, porque era por gratidão, por amor, entendeu? São Paulo continua no versículo 24. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Versículos 24 e 25. Esse prêmio que São Paulo está falando é o prêmio das Olimpíadas, que tinha em Roma antigamente, né? Os atletas, eles tinham uma disciplina, até hoje, né? Os atletas têm uma disciplina rigorosa, né? Não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que dormir tal horário, tem que acordar tal horário, tem que fazer aquilo, tem que se exercitar, tem que isso. É uma disciplina rigorosa de vida. Mas para quê? Para conseguir uma medalha de ouro, de prata, de bronze, um negocinho com pano, com metal, né? Aquilo é uma vida. Aquilo é uma vida que os atletas dedicam para receber aquilo, né?
que é errado, não, é louvável você ter um esporte, é saudável você se dedicar e tal. Mas, irmãos, se os atletas se dedicam tanto assim para conseguir algo que é corruptível, algo que a traça corrói, algo que o tempo acaba, quanto mais nós temos que nos dedicar para recebermos a nossa coroa da glória, a nossa coroa eterna, da justiça, a coroa que Deus vai nos dar se formos dignos de recebê-la, a coroa do céu, o reino dos céus, que é eterno, que é incorruptível. O tesouro nos céus é incorruptível, a nossa coroa nos céus é incorruptível, e está lá esperando por nós. Deus está louco para nos coroar com essa coroa, mas nós temos que fazer por onde? Continuando no versículo 26. Por isso eu corro, mas não à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Ou seja, São Paulo sabe onde ele está indo. São Paulo sabe o que ele está fazendo. São Paulo não está que nem um louco pregando para o ar, para o vento, dando murro. Não, São Paulo está fazendo exatamente o que ele sabe que tem que fazer. Ele tem um propósito, tem uma direção, tem um caminho, e esse caminho é o céu. Esse propósito é a coroa da justiça, a coroa da glória. Luta, ele sabe contra quem ele está lutando. Ele não... Porque quando a gente luta contra o quê? A gente pode pensar assim, não, agora eu vou lutar contra o mal, agora eu vou lutar, vou combater, vou lutar contra o mal, mas cadê esse mal? Onde é que está o mal? Vou lutar, que mal que eu vou combater? Aí São Paulo nos diz, que mal é esse? Ele luta. Ó, trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova do Evangelho aos outros, eu mesmo seja reprovado. Olha que sabedoria de São Paulo. Ele fala, ele luta contra ele mesmo, contra a maldade que há nele, contra a concupiscência da carne, contra a miséria, contra o pecado que existe em cada um de nós. Ele luta, ele subjuga o corpo, ou seja, a carne, ele subjuga a carne. Ele faz violência à carne dele. O que é fazer violência? Fazer violência é você, a carne, que é isso, você não, eu quero aquilo. Ou seja, a carne que é prazer, você não. Você subjuga a sua carne, você não vai ter prazer. Você não vai ter prazer. Você vai ter penitência. Você vai ter dor, você vai ter sofrimento. Você vai ter jejum. E isso é fazer uma violência, é subjugar, é tratar duramente o seu corpo, a sua carne. E é isso que os santos entenderam, isso que os santos fizeram. Um exemplo disso, muito, muito bom, é São Francisco de Assis. Né? Quando ele estava tendo muitas tentações de impureza, de imoralidade, e a carne estava gritando por prazer, por sexo, o que São Francisco de Assis fez? Ele pegou e se jogou num espinheiro. Se jogou num espinheiro. Cortou a sua carne para sentir a dor, para não sentir mais a vontade de ter o prazer. Que é mais violência do que isso? Isso é fazer violência ao próprio corpo, pelo reino dos céus, por Deus, por Jesus Cristo. Esse espinheiro que São Francisco de Assis jogou, tem até hoje. Nunca mais nasceu espinho nele, só rosas. Por um milagre, milagre de Deus. Irmão, se quisermos o reino dos céus, temos que fazer que nem São Paulo. Tratar duramente o nosso corpo, subjugar o nosso corpo. Nosso corpo quer sexo, não vai ter sexo. Vai ter jejum, vai ter penitência. Vai ver a castidade, vai ver incontinência. Por Deus, pelo reino dos céus. O corpo quer prazer, quer comer tudo do bom e do melhor, quer se empanturrar de comida, de tudo coisa boa. Não, vai comer pouco. Vai comer pouco e vai comer comida que não tem nem gosto. Ele vai fazer violência ao seu próprio corpo. Porque o reino dos céus é dos violentos, irmãos. O reino dos céus é dos violentos. Né? É dos que amam violentamente. Que tratam a si mesmo violentamente. Meu catequista, Davis, um grande amigo meu, me disse uma vez, e eu guardei isso para sempre. Vitor, radicalidade entre você e Deus. Seja radical mesmo, mas seja misericordioso com os irmãos. Radical entre você e Deus, misericórdia com os irmãos. Temos que colocar isso em prática na nossa vida. A tristeza, irmão, a tristeza. Imagina, São Paulo que evangelizou Deus e o mundo, né? Evangelizou gente pra caraca, pregou, converteu muitas almas a Deus e no final ele mesmo sendo acabado jogado no inferno. Imagina isso, olha a tristeza, imagina você, se coloca no lugar de São Paulo. Imagina você prega, você evangeliza, você converte um monte de pessoa, mas você mesmo vai pro inferno, né? Por causa que não vivia santidade. Mas, irmão, pregação não salva ninguém. Pregação, meditação não salva ninguém. A pessoa tem que ter vida de santidade. A vida de santidade que nos leva ao céu. Fazer a vontade do Pai que nos leva ao céu. E Deus quer que sejamos santos, todos nós. Vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 39 a 42. E diz assim:
Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? O que é um cego, senão uma pessoa que não enxerga a própria miséria, que não enxerga os próprios pecados, os próprios defeitos, as próprias culpas e falhas perante Deus? Quem é o cego, senão uma pessoa que diz que não tem pecado, que não peca, né? Que diz, ah não, eu não mato, não roubo, não trafico, então eu não tenho pecado. Meus irmãos, temos que aprofundar nossa fé. Temos que aprofundar na santa doutrina, doutrina da Igreja Católica. Temos que ler o Catecismo, temos que ler a Palavra de Deus, temos que ler o Evangelho. Temos que aprofundar a nossa fé. Temos que ser verdadeiros católicos, estudar a vida dos santos. Temos que entender que só o que temos é miséria. Nós somos a própria miséria. Temos pecados, temos muitos pecados, que temos que lutar todo santo dia contra eles. E se você diz que não tem pecado, você é um cego. Vai querer guiar quem? Vai querer levar quem para Deus? Se você mesmo não consegue ir a Deus, porque você acha que não tem pecado. Antes de chegar ao conhecimento de Deus, o primeiro passo é esse: enxergar a nossa miséria. Pedir a Deus a graça de enxergar toda a nossa miséria, todos os nossos pecados, e entregar tudo a Deus. Pedir para Deus trabalhar em nós, nos purificar com o seu Espírito Santo, nos lavar com o seu sangue, o sangue do Cordeiro imolado de Deus, Jesus Cristo, nos lavar, né, através do Santíssimo Sacramento da Confissão, da comunhão, Santíssima Eucaristia, nos purificar com o seu corpo e seu sangue, com o seu Espírito Santo. Assim crescendo na vida de santidade, na vida de oração, sem esquecer de onde Deus te tirou. E sem esquecer que você continua sendo miserável. Essa miséria não vai tirar. Deus não vai tirar a sua miséria. Você vai continuar sendo miserável, continuar a concupiscência da carne. A carne vai gritar. Vai gritar para você ter aquilo que não é da vontade de Deus. Você tem que lutar contra isso todo dia. Se você não tem o conhecimento de Deus, você acha que não tem pecado, você é um cego. Você vai querer guiar outra pessoa, vai cair os dois no buraco. Ou seja, vai cair os dois no pecado mortal. Vai acabar morrendo os dois no abismo. Continua. Um discípulo não é maior que o mestre, mas todo discípulo bem formado será como mestre. Ou seja, irmãos, o próprio Jesus Cristo está nos dizendo, se nós formos bem formados, nós seremos como Ele. Nós seremos como o próprio Jesus Cristo aqui na Terra, ou seja, um outro Cristo, um outro... Ser cristão é ser isso, é ser um outro Cristo. Se nós formos bem formados, ou seja, se nós aprofundarmos a nossa fé, aprofundarmos na fé católica, aprofundarmos na Igreja de Cristo, aprofundarmos na Palavra de Deus, no Evangelho, até o Antigo Testamento temos que ler também, mas começar com o Novo. Temos que ler toda a Bíblia, temos que ler todo o Catecismo, temos que estudar a vida dos santos, temos que aprofundar a nossa fé, irmãos, para sermos dignos de sermos chamados discípulos de Cristo, para sermos como mestre, bem formados. Continua. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Olha, irmãos, é muito fácil para a gente julgar, a gente apontar, a gente enxergar o pecado do outro, né? É muito fácil a gente olhar assim, olha, tá pecando, olha que pecado, olha que miséria. Mas como a gente não consegue enxergar nossa própria pecado, nossa própria miséria, nosso próprio erro? Às vezes o erro do irmão é pequeno e o nosso é gigantesco. Tem um leve cisco no olho. Nós temos uma trave. E estamos reproduzindo um cisco do olho do irmão. Um exemplo. Um irmão que julga severamente um erro, né, de um pecado, de um temperamento de um irmão que se exaltou durante uma discussão, numa coisa ali, se exaltou um pouco. Aí você, olha, se exaltou, olha, diz que é cristão, diz que é católico, mas está lá gritando com o outro, está lá, né? Olha só como é pecador essa pessoa. Mas você fica julgando seu irmão que se exaltou, teve um excesso, né? Mas você tem um ódio mortal no coração por outra pessoa. O que é pior, o ódio mortal que você tem no coração ou o excedimento do irmão na discussão? Uma trave no seu olho e fica reparando no cisco do olho do irmão. Outro exemplo. Agora para as mulheres, para as meninas. A mulher gosta muito de olhar, né, de julgar, muito detalhista, né? Então a gente pensa assim, uma menina que não se veste modestamente. Aí vem uma mulher, olha para ela, olha aquela periquete, aquela menina, é absurdo, né? Você julga a menina. Mas a menina, mesmo se vestindo imodestamente, sem modéstia, aquela menina é virgem, né? Você não sabe disso. E você, que se veste modestamente, tem dificuldade em viver a castidade.
vive cometendo pecados de fornicação, de sexo fora do casamento. E aquela menina que você está julgando, que se veste sem modéstia, é virgem, é pura. Tá vendo como muitas vezes a gente tem uma trave e está reparando no cisco do irmão, da irmã? Por isso, irmãos, nós não devemos julgar de forma alguma. Esse papel cabe unicamente, exclusivamente a Deus, porque nós não temos todas as informações, não temos todo o contexto, não temos o todo. Só Deus tem o todo, só Deus sabe tudo, só Deus é onisciente, só Deus enxerga tudo. Nossa visão é muito limitada, irmãos, para julgarmos alguém. E, terminando, como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Como é que tu vai tirar o cisco de olho do irmão se não vê a trave que está no seu olho? Né? E Jesus diz, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, quem está com uma trave no olho não vai conseguir enxergar bem para tirar o cisco do olho de ninguém. Se eu não me engano, Santa Madre Teresa de Calcutá, essa frase é dela. Se você julga as pessoas, você não tem tempo para amá-las. Nossa função é essa, irmãos. Nossa função não é julgar. Nossa função é amar. Amar, simplesmente amar. Ter misericórdia, amar o irmão. E perdoar. Julgar cabe a Deus. Entender bem essa nossa missão. Quando a gente entender bem que a nossa missão não é julgar, a nossa missão é amar, é ter misericórdia, é ter compaixão do irmão, aí sim a gente vai estar com os olhos aguçados para tirar o cisco dos olhos do irmão, né? Aos olhos de Deus, nossos olhares têm que ser o olhar de Deus, o olhar de Cristo para os nossos irmãos. Temos que olhar nossos irmãos com o olhar de Deus, com o olhar de Cristo, como Cristo olharia para esse irmão. Aí sim a gente vai ter uma visão bem aguçada, através dos olhos de Cristo, para tirar o cisco do olho do nosso irmão, da nossa irmã. Quando o nosso olho estiver sem trave, trave do julgamento, sem a trave do orgulho, da soberba de achar que não tem pecado, que não tem defeito, que é perfeito, que é perfeito, da soberba, do orgulho de se achar no direito de julgar alguém. Aí sim, nós vamos ter os olhos preparados para tirar o cisco de olho de quem for. A gente enxergar o nosso irmão, nossa irmã, com o olhar de Deus, com o olhar de Cristo, um olhar cheio de amor e de misericórdia, aí sim, vamos poder enxergar bem, irmãos. Tirar o cisco do olho do nosso irmão, da nossa irmã. Deus, do olhar, através do olhar de Deus, do olhar de Cristo. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.